Shalom de Alcha para todos os irmãos. Bom, irmãos, nesse áudio que eu estou gravando nesse vídeo, eu quero trazer uma retrospectiva com respeito ao nome do Mashiach. Quero mais uma vez mostrar para todos os irmãos que estão me ouvindo que o nome do Mashiach é Yahusha e que esse nome ele foi atacado pelo sistema, porque o sistema odeia o nome do Mashiach. Então o sistema fez de tudo para poder fazer com que esse nome caísse no esquecimento e nunca mais fosse lembrado pelo povo do Eterno e pela igreja do Mashiach. Então hoje, meus irmãos, nós sabemos que o nome do Criador do Universo é Yahweh. E esse Criador do Universo, ele escolheu o nome para o seu filho. Quando Yahusha foi para nascer, o Eterno enviou o anjo Gabriel, seu nome é Gabriel, até Maria. Maria no hebraico é Miriam. E o anjo falou para Miriam: você vai colocar o nome na criança de Yahusha, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Hoje nós sabemos, meus irmãos, que tanto o pai quanto o filho é chamado de Salvador nas Sagradas Escrituras. No livro de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1, chama o Criador de nosso Salvador. No livro de Tito, capítulo 1, versículo 4, chama o Filho de Salvador. Portanto, tanto o pai quanto o filho é chamado de Salvador. Por quê? Porque o pai salva por meio do seu filho. Por isso que a palavra Shá no nome do filho, ela significa salvar, salvação. O nome Yahusha significa Yahweh salva. Yahweh é a salvação. Yahweh nos salva por meio do seu filho. E o maligno, sabendo disso, meus irmãos, ele faria de tudo para poder apagar tanto o nome do Pai quanto o nome do Filho das Sagradas Escrituras. O nome do Pai, ele foi substituído pela palavra Senhor nas nossas Bíblias. Hoje, qualquer Bíblia que nós vamos ler aí, que foi traduzido para o nosso idioma, não se encontra mais o nome do Pai Yahweh. No lugar do nome do Pai está a palavra Senhor. O nome do Eterno aparece 6.828 vezes só no Velho Testamento. Eles tiraram todos esses lugares onde aparecia o nome do Eterno e colocou a palavra Senhor no lugar do nome do Pai. E com isso, meus irmãos, o inimigo conseguiu tirar o nome do Eterno das escrituras que foram traduzidas para outros idiomas. Muitos cristãos hoje pensam que o nome do Eterno é Javé, é Yahvé, é Jeová, mas eles não têm o conhecimento que nós temos hoje. O conhecimento de que o nome do Criador é Yahweh, e que no hebraico se escreve com 4 letras, Yod, Re, Vav, Re. Com respeito ao filho, meus irmãos, no livro de Jeremias nos mostra que ele não iria apagar somente o nome do Eterno das escrituras que foram traduzidas para outros idiomas. Ele iria apagar também o nome do filho. No livro de Jeremias, capítulo 11, versículo 19, diz assim: eu era como um cordeiro que era levado ao matadouro, mas eu não sabia que eles planejavam algo maligno contra mim, dizendo: destruamos a árvore com seu fruto, para que não haja mais memória do seu nome. O cordeiro nós sabemos que é Yahusha. Yahusha é o cordeiro que foi sacrificado por nós. E ali está dizendo que o inimigo iria levantar contra a árvore e o seu fruto, para que o seu nome não fosse mais lembrado, não fosse mais recordado. A árvore é a pessoa de Yahusha, o fruto é o seu nome. O inimigo estava disposto a destruir a pessoa de Yahusha e exterminar com o seu nome, fazer com que o seu nome fosse apagado da face da terra. Agora, o plano que o inimigo usou para poder apagar o nome do Salvador das Escrituras foi um plano diferenciado do que ele fez com respeito ao nome do Pai. O nome do Pai, ele colocou a palavra Senhor no lugar do nome do Eterno. Já com o nome do Filho, o inimigo trocou esse nome. Ele mudou o nome do Salvador para que o seu nome original, o seu nome verdadeiro, nunca mais fosse lido ou nunca mais fosse lembrado pelo seu povo, pela sua igreja. Para nós entendermos como o inimigo fez para poder fazer essa mudança do nome do Salvador, nós temos que conhecer quem é o pequeno chifre do capítulo 8 de Daniel. Tem vídeos aí onde eu mostro que o pequeno chifre é Roma. O inimigo usou Roma para poder mudar
o nome do Salvador. No livro de Daniel, capítulo 8, fala que o pequeno chifre atacou o fundamento do templo. Algumas traduções vai falar que atacou a base do templo, a base do santuário. Mas a tradução original vai falar que Roma atacou o fundamento. A palavra ali, fundamento, no hebraico é makon. Makon. Makon significa fundamento. Antes de eu explicar o que é o fundamento e o santuário que aparece em Daniel capítulo 8, versículo 11, eu gostaria primeiro de falar sobre o príncipe que aparece nesse versículo. Em Daniel capítulo 8, versículo 11, diz que Roma, o pequeno chifre, diz que ele se levantou contra o príncipe dos príncipes. Que príncipe é esse que aparece em Daniel capítulo 8, versículo 11? Esse príncipe é Yahushua, o Machia, o filho do Criador. No livro de Josué, capítulo 5, versículo 13, ali diz que Josué, quando ele entrou na terra de Canaã, ele encontrou com o anjo de Iau que estava com uma espada. E aí ele perguntou para o anjo, você é um dos nossos ou dos nossos inimigos? E o anjo respondeu para ele, eu sou o príncipe dos exércitos de Iau. O príncipe dos exércitos de Iau é Yahushua, o Machia. Portanto, esse príncipe que aparece no livro de Daniel, capítulo 8, versículo 11, esse príncipe que Roma se levanta contra ele é Yahushua, o Machia. Aqui está mostrando que Roma já começa o seu ataque contra ele. O versículo continua dizendo, ele levantou contra o príncipe dos exércitos e atacou o fundamento do seu santuário. Agora nós podemos entender, então, que fundamento e que santuário é este que o livro de Daniel está falando. Então, eu gostaria que você prestasse bastante atenção, você que está me ouvindo, para você entender o que é o fundamento e o santuário que aparece em Daniel, capítulo 8, versículo 11. O santuário que aparece em Daniel, capítulo 8, versículo 11, não é o santuário que Salomão construiu. Não é aquele templo que Salomão construiu. Não é o templo que Zorobabel construiu, o segundo templo. Não, aquele santuário que aparece em Daniel, capítulo 8, versículo 11, é a igreja do Machia, é a igreja do Criador. No livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17, ali diz assim, vós sois o santuário do Criador vivo, chamando a igreja de santuário. No livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, ali mostra que o templo, o santuário, é a igreja do Criador, é a igreja do Machia. Romilson, e o que é o fundamento, então, desse templo? No livro de Daniel, fala que o pequeno chifre atacou o fundamento do santuário. O fundamento que aparece em Daniel, capítulo 8, versículo 11, é o nome de Yahushua. O nome de Yahushua é o fundamento da igreja, é o fundamento do templo verdadeiro que Yahushua iria levantar no Novo Testamento. Portanto, o santuário que aparece em Daniel, capítulo 8, versículo 11, é a igreja do Machia. E o fundamento que o pequeno chifre atacou é o nome de Yahushua. Em Daniel, capítulo 8, versículo 11, fala que o pequeno chifre atacou o fundamento do santuário. E com isso, o santuário caiu. O que Roma fez, então? Roma trocou o fundamento, trocou o nome de Yahushua por um nome que não é o nome verdadeiro. E para ficar mais claro ainda que o fundamento é o nome de Yahushua, nós temos que ler 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10 ao 11. Ali, o apóstolo Paulo, o apóstolo Saul, diz assim, eu, como bom arquiteto, lancei o fundamento e outro constrói por cima. E ninguém pode colocar outro fundamento além daquele que já está colocado, Yahushua, o Machia. No livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10 e 11, o apóstolo Paulo, o apóstolo Saul, chama o nome de Yahushua de fundamento. Ali ele mostra que o nome de Yahushua é o fundamento da igreja. No livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 4 em diante, fala que tinha alguns coríntios ali que estavam querendo iniciar uma igreja com o nome de Paulo, outra com o nome de Apolo e outra com o nome de Pedro. E aí o apóstolo Paulo, o apóstolo Saul, falou que aquilo ali seria o mesmo que lançar outro fundamento para a igreja. Ele estava mostrando que o nome de Paulo, o nome de Apolo e o nome de Pedro não poderia servir de fundamento
para a igreja. E ele mostrou que o fundamento, o verdadeiro nome, já tinha sido lançado pelo Criador. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 e 11. Tendo explicado agora, meus irmãos, o que é o fundamento, mostrando que o fundamento é o nome de Yahshua, e que Roma, quando ela ataca o fundamento, ela está tirando o nome de Yahshua para poder colocar um outro nome. Tendo explicado isso agora para os irmãos, eu quero mostrar para os irmãos que esse nome, Jesus, é um outro fundamento que foi lançado por Roma, e que esse nome, Jesus, é um nome de blasfêmia, não é um nome puro, um nome sagrado que serve de fundamento para a igreja. Pelo contrário, é um nome imundo, um nome blasfêmico que foi colocado pelo inimigo através de Roma para poder servir de fundamento para a igreja. Mas esse nome não é o fundamento da igreja do Mashiach. Este nome é um falso fundamento e é um fundamento imundo. É um fundamento que não é o fundamento deixado pelo Criador. Portanto, meus irmãos, o fundamento escolhido pelo Pai é o nome de Yahshua. A intenção do Eterno é salvar o seu povo, salvar a sua igreja. O nome Yahshua traz o significado de salvação. Yahshua significa Yal é salvação. Então, esse é o fundamento escolhido pelo Eterno. Não aceite outro nome como fundamento para a igreja, meus irmãos. Este é o fundamento que foi lançado pelo Criador. Não podemos colocar outro fundamento para a igreja a não ser o nome de Yahshua. Este é o único fundamento. Não existe outro fundamento para o templo do Eterno ser erguido em cima dele, a não ser o verdadeiro nome do Mashiach, que é Yahshua. Eu quero continuar, meus irmãos, falando ainda sobre o capítulo 8 de Daniel. Mas antes de eu falar sobre o capítulo 8, eu gostaria de voltar em Jeremias capítulo 11, versículo 19, aonde Yahshua diz: eu era como um cordeiro, presta atenção nessa palavra, meus irmãos, cordeiro, eu era como um cordeiro levado ao matadouro, mas eu não sabia que eles tramavam algo contra mim, dizendo: destruamos a árvore com seu fruto, para que não haja mais memória do seu nome. Yahshua, ele é representado por um animal. Que animal é esse? O cordeiro. O cordeiro é um animal puro aos olhos do Criador. Mas o que Roma fez foi algo terrível, algo maligno. Roma escolheu um nome para o Salvador que representa o animal mais imundo considerado pelo Criador nas Escrituras, o porco. O cordeiro representa Yahshua. O nome Yahshua é representado por um cordeiro, mas o nome Jesus não é representado por um cordeiro. Pelo contrário, o nome Jesus é representado pelo animal considerado o animal mais imundo nas Sagradas Escrituras, o porco. Quando Roma rejeitou o nome Yahshua, que vem do hebraico, e escolheu o nome Iesus no latim, o nome Jesus vem do latim. No latim, seu nome é Iesus. Portanto, Roma tirou o nome hebraico, escrito com as 5 letras, Yod, Re, Vav, Shin, Ai. Transliterado para a nossa língua, Yahshua. Roma tirou esse nome Yahshua, esse nome hebraico, e escolheu um nome latim para o nosso Salvador. Escolheu um nome latim para ser o fundamento da igreja. Esse nome que Roma escolheu no latim é Iesus. Se você não sabe, você que está me ouvindo, a palavra ie no latim significa isto é. Dá uma olhada na imagem para você ver. O nome Iesus no latim, presta atenção no seu significado para você entender, você que está me ouvindo. Ie no latim significa isto é. E sus no latim significa porco, suíno, javali. Portanto, o nome Iesus no latim tem um significado. Da mesma forma que o nome Yahshua no hebraico tem um significado, e você separa o nome Yahshua em 2 sílabas, Yal e Shá. Separa o nome do Eterno e mais uma sílaba, Shá. Yahshua significa Yal, salva. Iesus no latim, você também separa ele em 2 sílabas, Ie e Sus. Ie no latim significa isto é, e Sus significa
porco. Portanto, o nome Iesus, o nome Jesus, que vem do latim Iesus, o nome Iesus significa isto é porco. Agora, voltando a Daniel, capítulo 8, versículo 11, diz assim: E chegou até exaltar-se contra o príncipe do exército, abolindo o sacrifício perpétuo e arrasando o lugar do seu santuário. Ou seja, e arrasando o fundamento do seu santuário. Está mostrando que Roma, o pequeno chifre, atacou o fundamento e com isso fez o quê? Aboliu o sacrifício perpétuo e arrasou com o lugar do santuário, arrasou com o fundamento. Por quê? Porque Roma trocou o nome Ialcha pelo nome Iesus. O versículo 12, Daniel escreve assim: sobre o sacrifício ele colocou a iniquidade. Ou seja, Roma tirou um nome puro que representa o cordeiro, que representa o sacrifício do cordeiro, e colocou a iniquidade. Algumas traduções vai falar e colocou a abominação. O que é a abominação, meus irmãos? A abominação é o nome Iesus. O nome Iesus representa o quê? Representa o porco. Iesus significa isto é porco. Então, Roma fez o quê? Roma tirou o seu sacrifício perpétuo, tirou o sacrifício de Ialcha, que é representado por um cordeiro, e no seu lugar colocou o sacrifício do porco. Como é que Roma fez isso? Trocando o nome Ialcha, que representa um cordeiro, por um nome Iesus, que representa o porco. Tem uma outra tradução aqui, meus irmãos, que ainda deixa mais claro ainda para nós. Daniel, capítulo 8, versículo 12, nessa tradução diz assim: em vez do sacrifício diário, foi apresentada uma oferta nojenta. Que oferta nojenta é essa, meus irmãos? O porco. Roma, então, tirou o nome Ialcha, que é representado por um cordeiro, e colocou o nome Iesus, que é representado por um porco. Ou seja, Roma tirou aquele nome que é representado pelo sacrifício do cordeiro, Ialcha, e colocou o nome Iesus, que representa o sacrifício do porco, a oferta nojenta. E outra, meus irmãos, se você não sabe, preste bastante atenção agora. Você agora vai ficar estarrecido, você que está me ouvindo pela primeira vez. Se você não sabe, a 10ª Legião Romana, que pregou Ialcha no madeiro, a 10ª Legião Romana, que destruiu o templo em Jerusalém, em Ialchalã, a 10ª Legião Romana, ela tem como símbolo o porco. O porco é o símbolo da 10ª Legião Romana. Isso mostra o quê? Isso mostra que o animal que representa Roma é o porco. Portanto, Roma foi quem trouxe o nome latim Iesus. Esse nome que vem do latim Iesus foi colocado por Roma. Roma que passou a falar em latim. Ialcha não falava na língua latim. Ialcha falava hebraico. Seu nome vem do hebraico. O nome Iesus vem do latim. E a língua latim vem de Roma. Portanto, foi Roma que colocou o porco no lugar do cordeiro. Foi Roma que colocou Iesus no lugar de Ialcha. E quando nós falamos que o símbolo de Roma é um porco, meus irmãos, nós conseguimos ver isso no capítulo 7 de Daniel. Ali fala de 4 animais que representam 4 impérios que haveriam de governar o mundo. O primeiro império é o império da Babilônia. O animal que representava a Babilônia era o leão. O segundo império é o império dos Medo e Persa. O animal que representava os Medo e Persa era o urso. O terceiro império era o império da Grécia. O animal que representava o império da Grécia era o leopardo. E o quarto império é o império de Roma. Mas qual o animal que representava o império de Roma? No livro de Daniel não fala qual era o animal que representava o império romano. Mas o Eterno nos deu a revelação agora no final dos tempos qual é o animal que representa o império romano. O animal que representa o império romano é o porco. Para ser mais exato para os irmãos, é o javali. O javali é uma espécie de porco, é um porco selvagem. Quando nós lemos Daniel, capítulo 7, versículo 7, ali fala que esse quarto animal é um animal poderoso. E fala que a sua força está nos seus dentes de ferro. Fala que com esses dentes, este animal tritura, esmaga tudo com os seus dentes e pisoteia com os seus pés.
Se os irmãos observarem, quando o javali entra numa lavoura, ele tritura tudo com seus dentes e pisoteia com seus pés. As lavouras ficam totalmente destruídas com estes animais. Aqui no Brasil está tendo um grande problema com esse animal porque ele está entrando nas lavouras e está triturando a lavoura dos agricultores e pisoteando com seus pés. Aonde eles passam, eles destroem tudo. Portanto, meus irmãos, nós sabemos que Yahshua é representado por um leão. Então, na guerra do Armagedon, no final da tribulação, vai haver uma batalha entre o leão e o javali, entre Yahshua e o Império Romano, encabeçado por César Nero. E aí nós vamos ver o leão destruindo o javali, e Yahshua destruindo o Império Romano, encabeçado por César Nero. Então, essa revelação que o Eterno nos deu agora, no final dos tempos, é uma revelação tremenda, onde ele mostra que o Império Romano ele vai ressurgir novamente e que o seu símbolo é o porco, é o javali, e que esse javali vai ser destruído pelo leão da tribo de Yalda, Yahshua Mashiach. Então, para terminar esse estudo, meus irmãos, para terminar esse áudio que eu estou gravando através desse vídeo, eu gostaria de ler Daniel, capítulo 8, versículo 12, a sua parte final. Vou ler em uma tradução aqui, depois eu vou ler na tradução da Bíblia Jerusalém. Aqui diz assim: ele acabou com a verdadeira religião e tudo o que fez deu certo. Está dizendo que o pequeno chifre, Roma, destruiu a verdadeira religião. Ou seja, Roma acabou com a igreja do Mashiach. Ela acabou com a igreja do Mashiach quando tirou o verdadeiro fundamento da igreja, que é Yahshua, e colocou o falso fundamento, o nome Iesus. Na nossa língua está Jesus. Então Roma destruiu com a igreja, acabou com a igreja quando ela tirou o nome do cordeiro, Yahshua, e colocou o nome do porco, Iesus, Jesus. Mas essa não é a tradução que eu mais gosto. A tradução que eu prefiro é a tradução da Bíblia Jerusalém. Eu vou estar lendo nela. Na Bíblia Jerusalém diz assim: sobre o sacrifício ele pôs a iniquidade. Ou seja, ele colocou a abominação. Algumas traduções vai dizer, sobre o sacrifício ele colocou a abominação. Ele colocou o porco, o pequeno chifre colocou sobre o sacrifício do cordeiro o porco. Aí diz assim: derrubou por terra a verdade e teve êxito naquilo que empreendeu. Tudo que Roma planejou, ela conseguiu fazer. Ela queria trocar o nome de Yahshua, que é representado por um cordeiro, pelo nome Iesus, que representa um porco. Com isso, ela colocou a abominação no lugar do cordeiro. E aqui diz que com isso, Roma derrubou por terra a verdade. Que verdade é essa, você que está me ouvindo? Essa verdade se encontra em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4 e 5. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4 e 5, diz assim: a vontade do Criador é que todo tipo de homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade, de que há um só Criador, um só Altíssimo, Yahweh dos Exércitos, e um só mediador entre o Altíssimo e os homens, Yahshua, o homem. Só resumindo o estudo para você que está me ouvindo, Yahshua não é um Deus encarnado. Yahshua, ele é 100% homem. E Yahshua não é representado por um porco, ele é representado por um cordeiro. Jesus, Iesus, este sim, ele é representado pelo porco de Roma. Espero que você tenha entendido esse estudo. Que o Eterno abra a sua mente e que ele possa clarear tudo o que foi dito aqui para você sair desse sistema de engano, sair da Babilônia e voltar para a verdade, sair de Jesus e Iesus e voltar para Yahshua. Shalom de Yahshua para todos. Yahshua, Cordeiro puro e fiel, te entregaste por amor a nós. Teu sangue abriu nova esperança.